Quer começar, Lucas? Pode ser. Eu tinha lido um pouco antes e refiz a leitura hoje de tarde. Antes eu estava lendo ainda naquela versão antiga, não me lembro nem de qual editora que era, e um PDF que eu tinha conseguido. E aí, curiosamente, o PDF termina na metade do terceiro capítulo ali que a gente leu. Aí eu tive que pegar a versão mais nova lá, acho que é a Lana que tinha mandado lá no grupo, né? Certo. Achei, assim, sensacional os três capítulos, né? As três formas do, de luta do capitalismo ali para se estabelecer, né? E também, mais uma vez, o destaque para a crítica forte que ela faz ao Marx ali no final, né? Ao Marx não, a limitação do esquema de reprodução ampliada ali dele. Mas principalmente o que mais me chamou a atenção nos capítulos foi a perspectiva histórica, né? Que ela vai trazer ali principalmente da China e da Argélia, né? São questões bem demonstrativas, assim, do processo que muita gente fala, né? Ou tem essa impressão de que o estabelecimento do capitalismo foi algo muito voluntário, muito tranquilo, né? E aí ela demonstra um pouco ali de como que o capital acabou solapando tudo, desde as formas de organização e troca, e também aspectos da cultura, né? Dos lugares onde ele chega, né? É muito interessante os casos particulares, assim, né, de que o capital ele vai procurando todas as possibilidades, né? Vai desmantelando sistemas familiares ou de propriedade familiar de terra, e aí vai cooptando membros dentro das próprias populações originárias e tudo mais, para conseguir, de alguma forma, entrar no território, né? Aí tem, eu não sei, não lembro qual era a personagem que ela destaca uma carta lá, que a invasão britânica, acho que, não me lembro em qual acho que na China, não tinha intenção, a intenção era muito menos territorial do que de mercado, né? E aí fica claro, tipo, essa expansão do capital buscando um mercado para escoar produto, para escoar mais-valia e tudo mais, né? Mas assim, achei bem redondinho, acho que foi uma boa escolha esses três capítulos juntos, assim, porque a Rosa demonstra muito bem ali com os exemplos que ela escolheu, que ela trouxe esse processo, né, de liquidação das formas pré-capitalistas ali de produção. Mas no geral, assim, cada vez está ficando melhor o livro. Eu sei que está terminando, mas tá muito bom, assim, a leitura. Eu tive a mesma impressão que você desses três capítulos. Basicamente, ela fala do Brasil também, né? Mas você vê que ela documenta a violência com que os europeus avançam para as sociedades pré-capitalistas, né? Destruindo formas de organização social locais, né? Mas, ao mesmo tempo, ela considera que não basta esse desmantelamento, né? Que está ligado também à busca de matérias-primas. Ela considera que é preciso criar condições para transformar aqueles territórios em novos mercados. Todo o processo é muito violento, mas ela fala, não dá para criar um mercado por violência. É preciso que sejam constituídas determinadas condições materiais, né? Por exemplo, construção de ferrovias. Falando em Achei, violência, eu acho muito interessante o paralelo que ela faz ali com... Ela coloca que acho que agora me foge, mas acho que é a China que ela se refere,
que a China sobreviveu a diferentes invasões, a impérios mais ou menos brutais ao longo da história, períodos de domínio, e mesmo esses períodos de dominação não destruíram as estruturas tradicionais, né? Preservaram e procuraram desenvolver, inclusive, os meios de produção, enfim, nacionais, né, ali da população, da sociedade, né, e foi só com a chegada do capitalismo que isso aí foi, aquele relato que ela traz lá de algum, eu não me lembro de quem que era agora, um relato de um cara que diz assim que, os aquedutos preservados há centenas de anos, foi só chegar os britânicos que deu 20, 30 anos, o negócio ficou completamente degradado Parece que ela estava falando da Índia, né? da Que Índia, isso. a dominação, as dominações mongol, árabe e tal, não destruíram a comunidade primitiva. Aliás, o próprio Marx faz uma análise dessa comunidade primitiva indiana. É porque esses invasores não estavam levando um novo modo de produção, não? Então eles ocupavam a terra e mantinham a ocupação com um sistema de tributação sem alterar a estrutura produtiva. Mas para o capitalismo não basta isso. O capitalista precisa destruir os modos de produção vigentes para implantar o próprio modo de produção capitalista, ou modos de produção subordinados ao modo de produção capitalista pela produção de mercadoria. São processos extremamente violentos, né, que ela descreve na Índia, na China, na África do Sul. Aquele capítulo sobre o desmantelamento da economia camponesa, em que ela foca particularmente nos Estados Unidos, né? Eu achei muito interessante esses capítulos porque ela aborda o colonialismo numa perspectiva mais recente, né? Uma perspectiva de um capitalismo que, que tinha se globalizado em maior escala, né? É interessante aquele relato ali também do cara que tenta fazer uma imagem assim um pouco dessa transição, né, da economia camponesa, da resistência da economia camponesa contra o grande capital, lá no primeiro no oeste, depois subindo para noroeste dos Estados Unidos. Aquela demonstração ali da vida do camponês, né, o cara participava ativamente de todos os processos, desde a semente até a camiseta pronta, né, para usar. E aí depois, aos poucos, isso até em termos mais psicológicos, assim, tipo, deve ter sido brutal, né? Tu ter que se integrar Claro, claro. um mercado, né? Digamos, um negócio, uma instituição que antes ou não que não existissem mercados, mas ele te dominar dessa forma, a ponto de tu não conseguir ter mais bens de consumo fora dele, é um troço devastador, né? Porque esse pequeno produtor ele vai se transformando num assalariado, né? Até perder a terra. Há formas intermediárias. Você vê, não é muito diferente daquela descrição que o Marx faz da desapropriação da yeomanry, aqueles camponeses da Inglaterra, durante o século XVI. Essa grande desapropriação acabou criando condições para a formação da classe trabalhadora na Inglaterra. E aí a Rosa vai levantando cenários em que esse processo está ocorrendo por toda parte, né? E os métodos utilizados são os mais violentos, fraudulentos. Os pastores tentando legitimar a violência, né? Como, por exemplo, no caso daqueles camponeses de origem holandesa da África do Sul, apresentados aí no livro como boeres, né? A Guerra dos Boeres. Mas, na verdade,
a junção de o e e no holandês vira u, né? Então, o que a gente chama de boer na literatura em português é o boer. O boer é o camponês holandês, né? Uma palavra próxima de Bauer, que é o camponês em alemão. E esses caras, eles instituíram uma economia camponesa patriarcal, e nesse processo de instituição, escravizaram ali as tribos que viviam por ali, né? Não foi muito diferente do que fizeram os colonizadores aqui em Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul. Você vê que em Santa Catarina tinha os bugreiros, né? Os especialistas em matar ou escravizar, matar os homens, né? E escravizar as mulheres e as crianças, e aprisionar as mulheres e as crianças. Então, é um processo de destruição de muitas sociedades que se reproduziam em modos de produção pré-capitalistas. A transformação desses escravos, desses indivíduos em escravos. Aí aqui, Lucas, Opa, é a transição, inclusive, desses camponeses da economia patriarcal para a economia capitalista, né? Então, o camponês virava um capitalista, virava a maior chance era de se transformar num assalariado. Aqueles próprios escravos dos camponeses patriarcais da África do Sul acabam se transformando também em assalariados, né, para trabalhar nas minas. Mas isso estava ocorrendo também na atual Indonésia, né? Estava ocorrendo em escala global. As colônias portuguesas continuavam ativas. Ela fala só da Argélia, mas havia outras colônias francesas, né? Houve um colonialismo alemão muito violento também, genocida. Mas me parece que essas largas exposições, largas e muito úteis exposições sobre o desmantelamento da economia natural, da economia camponesa, da instituição da economia capitalista de mercado, deságua, como você falou, na crítica que ela faz da insuficiência do modelo do Marx. Só que aí, Lucas, me parece que nós temos dois planos de análise, porque o Marx ele está operando no âmbito de uma postulação idealizada. Ele faz uma série de suposições a partir das quais ele desenvolve a análise, suposições que simplificam o quadro e permitam análise. Portanto, o Marx transita permanentemente num plano abstrato. A Rosa está o tempo todo trazendo esse modelo abstrato do Marx para a análise histórica, para o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento histórico do capitalismo.
Você vê que o Marx no Capital, já no prefácio lá da primeira edição, ele fala: olha, não vou tratar do desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista. Eu vou tratar das leis gerais, ele usa essa expressão, do modo de produção capitalista. Então, ele fica e complementa, usando o método da abstração. Então, ele permanece fiel a essa propositura. Me parece que a análise da Rosa ela busca mostrar as limitações do modelo abstrato, não no plano abstrato, mas a partir da análise histórica. Tanto que no final desses 3 capítulos, aliás, num trecho muito curto e muito genérico, na minha opinião, ela levanta a tese da impossibilidade do modelo do Marx se reproduzir em bases estritamente capitalistas. A reprodução do modelo que o Marx cria requereria a interação com formas pré-capitalistas de produção. E o fim dessas formas pré-capitalistas de produção representaria um processo de decadência capitalista. Essa é uma tese original dela, então, de que, digo, exagerando um pouco, assim, o mundo inteiro se torna capitalista, aí não tem mais espaço novo, terra nova para explorar, não tem mercado novo para conquistar, e eventualmente vai definhando. Eu vou pegar o trechinho aqui. Eu estou com a edição da Abril, da coleção Os Colocou Economistas. aqui é da civilização brasileira. Eu vou ler, Lucas, porque eu acho que é muito útil para o debate. O que Marx adotou como hipótese do seu esquema de acumulação corresponde, portanto, somente à tendência histórica e objetiva do movimento acumulativo e ao respectivo resultado teórico final. O processo de acumulação tende sempre a substituir, onde quer que seja, a economia natural pela economia mercantil simples, e esta economia capitalista, e esta pela economia capitalista, levando a produção capitalista como modo único e exclusivo de produção ao domínio absoluto em todos os países e ramos produtivos. E é nesse ponto que começa o impasse. Alcançado o resultado final, que continua sendo uma simples construção teórica, a acumulação torna-se impossível. A realização e a capitalização da mais-valia transformam-se em tarefas insolúveis. No momento em que o esquema marxista corresponde, na realidade, à reprodução ampliada, ele acusa o resultado, a barreira histórica do movimento de acumulação, ou seja, o fim da produção capitalista. A impossibilidade de haver acumulação significa, em termos capitalistas, a impossibilidade de um desenvolvimento posterior das forças produtivas. E, com isso, a necessidade objetiva, histórica, do declínio do capitalismo. Daí resulta o movimento contraditório da última fase, imperialista, como o período final
da trajetória histórica do capitalismo. Seria uma estagnação no desenvolvimento das forças produtivas, então. É mais que isso, seria um bloqueio, que é a tese do Marx, né? Ela está dizendo que, aliás, o Marx ele levanta uma tese semelhante no Transcorrer do Capital, quando ele fala que transferir para o mercado externo os limites da, da acumulação interna só vai agravar as crises. Ou seja, ela está dizendo aqui que quando o mundo se tornar inteiramente capitalista, o capitalismo não tem mais condições de se reproduzir. O capitalismo só tem condição de se reproduzir num contexto pré-capitalista. Por isso que os caras estão querendo ir para Marte agora. Pois é. Agora, vamos lembrar também, Lucas, que aquele momento ali, recém tinha sido realizada a Revolução de 1905 na Rússia. A Grande Guerra estava se avizinhando com todos os dados de uma guerra interimperialista. O debate sobre o socialismo estava na agenda com muito vigor. O debate sobre o limite do capitalismo, o debate sobre a irrupção de uma nova forma de sociedade, de um novo modo de produção. E aí esses 3 capítulos também jogam uma pá de cal em todos aqueles teóricos russos que defendiam a preservação da antiga propriedade coletiva eslava, né? Antiga propriedade comunitária eslava, que é a tese do Engels, do Lenin também, né? A tese de que o capitalismo vai desmontar aquela forma de propriedade. Os teóricos russos estavam dizendo que a Rússia é incompatível com a economia de mercado. E aqueles mais próximos do socialismo diziam que era possível uma transição para o socialismo a partir da propriedade camponesa coletiva. A tese do Engels, quanto a isso, a tese do Lenin e da Rosa vai no sentido de que o capitalismo desmantela tudo ao seu caminho, né? Para afirmar o modo de produção capitalista. Você vê o que ocorre até hoje com as comunidades originárias no Brasil. Com a economia quilombola, que é uma forma de economia camponesa. Os indígenas também, né, desenvolvem Sim. artesanato, esse tipo de coisa. Mas é interessante isso, né, Lucas? Você vê que as comunidades indígenas, elas acabam sendo transformadas, né, e incorporadas à economia de mercado como pequenos produtores de mercadoria, o que a gente vê aqui pelas ruas de Santa Maria, né?
E aí se integra também a sociedade do consumo, né? Começa a se integrar mais nesse sentido. Inclusive, um dos grandes, um dos grandes fatores do preconceito anti-indígena, assim, eu via, pelo menos lá em Santa Rosa, na minha cidade, e depois lendo um pouco sobre, né? É justamente o preconceito que existe contra o indígena que, tipo, o cara, tipo, aí se transforma num argumento para dizimar os povos indígenas, né? No sentido de, cara, eles estão. Até aquela fala do Bolsonaro, que ela vez representa muito bem, né? Ele fala, os caras são quase integrados à sociedade e tal. Sim, Então, tipo, aí os caras dizem assim, por que que o cara quer uma reserva indígena se o cara tá usando o celular, ele quer viver na cidade, ele quer isso, quer aquilo. claro, tem Então, tipo, caminhonete, não sei o quê, né? e aí existe toda essa, é uma contradição, assim, que surge, né, porque, tipo, tu vê, são povos Claro, originários que vivem à margem, muitas vezes, do sistema produtivo, assim, mas que estão inseridos, estão consumindo e participando da vida, porque não tem outra forma, né? Não existe mais, por exemplo, um povo que vive ali no limiar urbano, assim, de como é que tu vai garantir toda a subsistência da comunidade de forma autônoma ali? Às vezes nem espaço tem, não tem a técnica, não tem isso, não tem aquilo. Então, tipo, tem que se integrar de uma forma ou outra, nem que seja meio marginal, né? E aí isso já acaba gerando um choque, assim, tipo, eu vi muitas falas anti-indígenas, assim, nesse sentido. e você vê que aquela produção artesanal que várias comunidades indígenas brasileiras desenvolvem, ela acaba sendo transformada em função da sociedade envolvente. Então eu vejo os indígenas que vendem artesanato aqui nas ruas de Santa Maria, chega a época da Páscoa, eles só fazem coelhinho ou coisas do gênero, de palha, de trançada, né? E o mesmo vale para a época de Natal, né? Com renas. Então fica um cenário surrealista, né? Mas, claro, isso não significa a integração numa economia de mercado em que o indígena vai ter capacidade de consumo, etc., né? Ele fica ali à margem, né? Estagnado. Como um pequeno produtor de pequenos produtos artesanais, né? Alguma coisa ainda mantém alguma relação com o seu artesanato originário, né? Outras se perdem. Eu estava vendo ontem ou hoje no jornal, eu acho que no Pará, o Ministério Público exigindo um escrutínio da situação dos indígenas que estão nas prisões. E muitos sem processo, sem. É uma outra camada de preconceito e opressão estrutural, né? Claro. Ô, Lucas, é, com mais um debate a gente fecha o livro. O Pois é, eu tava vendo hoje, tô bem no finalzinho, acho que tem umas 40 e poucas páginas ainda. que você acha? A gente mantém isso aqui na minha edição, ela vai da 287 até 320. A gente pode dividir também, não tem problema. Eu acho tranquilo, com um tempo de 2 semanas, É, dá, né? São dá três sim. capítulos relativamente curtos, né?
Tá tranquilo, é mais ou menos o que a gente tem feito nessas semanas anteriores. Uhum. Então tá, Lucas, você gostaria de levantar mais alguma questão? Não, acho que era isso mesmo. Bem, bem tranquilo só. É mais a, a parte. A maior parte do texto são as descrições, né, os exemplos, Claro. e aí esse aspecto mais teórico, assim, a gente tá conseguindo pegar bem. Acho que era isso. Não é só uma descrição e tal daquelas situações, é também uma denúncia política, né? Isso estava circulando na Europa. Os colonizadores davam uma versão da colonização edulcorada, né? De civilização, de levar o cristianismo, a Bíblia, não sei o quê. Eles estavam barbarizando, né? Aquela Então ela, passagem, então ela aquela faz uma passagem denúncia forte aí. eu não sei qual documento lá da tomada de Hong Kong, onde eles falam, a primeira vez que a bandeira de Sua Majestade triunfa sobre a ilha mais bela, não sei de onde. Sim, exatamente, né? E aí, no processo, destruíram tudo que tinha pelo caminho, né? Claro, a propagação do ópio e tal, né? Foi uma coisa violenta mesmo, né? Você vê, é uma coisa hoje em que nós vivemos num período tão próximo disso, né? Seria difícil de imaginar um país usando a droga para aniquilar toda uma população e ocupar o terreno, né? E, ao Eu acho mesmo tempo, interessante. a Europa fazendo movimentações para banir o ópio, o uso do ópio, Exatamente, liberando na lá. Inglaterra, e eles estavam usando como arma de domínio na China, né? E na Índia. E você vê que o ópio na Índia, apesar de medidas governamentais tentando controlar e tal, se tornou irrefreável, né? Com a corrupção da polícia, os próprios policiais que tinham que combater se viciavam em ópio. Então tá, Lucas. Então tá, professor. Até Daqui a mais. 15 dias a gente encerra mais Beleza. esse capítulo aí. Feito. Um abraço. O outro.